Então vamos ver nesse vídeo algumas operações financeiras com cartão de crédito. Para começar, existem algumas formas de pagamento do cartão de crédito. Primeiramente, é importante lembrar que o limite do cartão de crédito, do seu cartão de crédito, ele é possivelmente superior à sua capacidade de pagamento. Então, tem que ficar atento a este limite. Dentre as formas de pagamento de cartão de crédito, o ideal é você pagar a fatura integralmente. É o melhor dos mundos. Não sendo possível pagar a fatura integralmente, é que surgem aí as variações do que a pessoa pode fazer. Uma das alternativas é eu determinar um valor percentual, na verdade, um percentual fixo a ser pago todo mês, é esta opção, ou determinar um valor fixo a ser pago todo mês. Veja bem, não faz sentido nenhum o devedor pagar um percentual fixo mensal da fatura do seu cartão de crédito. Por quê? Porque a cada mês que ele paga, ele estaria pagando um valor cada vez menor que o que foi pago no mês anterior. Então, não faz sentido nenhum você determinar um valor fixo mensal para pagar. Por exemplo, eu quero pagar todo mês 30% da fatura do cartão de crédito, 40%. Não faça isso. O mais útil é você determinar um valor fixo a ser pago todo mês. A princípio, o devedor ele vai determinar qual vai ser essa quantia e faz as projeções da fatura nos meses seguintes, né? Mas é uma opção, é mais coerente fazer desta forma. Eu vou explicar daqui a pouco esta e esta forma. E uma outra forma é você utilizar o parcelamento do cartão de crédito. Se você não tem o dinheiro todo para pagar, você pode parcelar com um cartão de crédito. Então eu vou mostrar primeiro a vocês como é que funciona a lógica de você determinar um percentual fixo a ser pago todo mês. Então eu tenho aqui uma fatura de R$1.000, os juros do rotativo desse cartão de crédito é de 15%, e vamos supor que eu diga que eu vou todo mês pagar 40% da fatura. Então nesse primeiro mês eu vou fazer um pagamento de R$400, o saldo devedor de R$600 vai ser corrigido a taxa de 15%, no mês seguinte vai vir R$690 para pagar. Então no mês seguinte eu pago de novo os 40%, na verdade dos 40% eu estou pagando R$276 é 40% de 690, vai ficar um saldo de 414. Esse 414 corrigido a 15% ao mês, no próximo mês vai vir a fatura de 476,10 e assim sucessivamente. Então todo mês eu estou pagando 40% da fatura que está vindo para pagar. Então perceba que a cada mês que eu estou pagando um valor inferior ao mês anterior. Aqui eu paguei 400, aqui eu paguei 276, aqui eu estou pagando 190, 131, 90, 62, 43, ou seja, todo mês, a cada mês que está passando, apesar de eu estar pagando um percentual fixo, eu estou pagando um valor menor da fatura. Ou seja, esse saldo que o devedor vai demorar bastante para poder zerar. Então não é coerente você determinar um percentual fixo a pagar. A maneira mais útil é você fazer desta forma. Você determinar um valor fixo a ser pago. Nesse exemplo eu estou usando R$200 por mês. Então perceba que a mesma fatura de R$1.000 corrigidos com os juros de 15% no rotativo no mês seguinte, claro. E nesse mês eu pago R$200. Então o saldo que ficou foi de R$800. Esses R$800 vai ser corrigido a 15%, no mês que vem vai vir 920. Eu vou pagar 200, vai ficar um saldo de 720, vai ser corrigido com esses juros do rotativo, vai vir 828, pago 200 de novo, 628, enfim.
Então perceba que quando eu determino um valor fixo a ser pago, eu termino a cada mês que eu estou pagando um percentual da fatura maior. Veja só, 200 representa 20% de 1.000, 200 representa 21% de 920, 200 representa 24% de 828, aqui 27%, 33%, 43%. Ou seja, a cada mês que passa eu estou pagando um percentual cada vez maior, mesmo determinando um valor fixo mensal a ser pago. Então, se você não tem o dinheiro para pagar, não determine um valor, um percentual, determine um valor fixo. Veja quanto você pode pagar, determine esse valor fixo e pague todo mês. E sempre que puder, você aumenta esse valor. Um outro exemplo aqui que é interessante é com referência ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Então aqui eu tenho a fatura de 1.750 com valor mínimo de 262,50 para ser pago no dia 15. Se eu não pagar no dia 15, eu vou incorrer de multa de 2% no mês seguinte sobre os 1.750, mais juros no rotativo de 16% ao mês. Então, uma pergunta muito frequente é: pode pagar antes da fatura? Sim, claro que eu posso pagar antes. Porém, financeiramente falando, só é viável você antecipar algum pagamento se você tiver algum benefício. Que benefício é esse? Um desconto. Pagar antecipado, você não vai ter desconto nenhum. Então, você guarda o dinheiro e paga no dia. Eu posso pagar depois? Sim. Agora, pagar depois do vencimento vai ter algumas penalidades que eu vou mostrar para você agora. Veja só como é importante eu pagar o valor do mínimo no dia do vencimento. Se chegar no dia 15 e eu não tiver o valor do mínimo para pagar e eu pagar, por exemplo, qualquer valor abaixo do valor mínimo, vamos supor que eu pague R$262. Eu paguei no dia 15 R$262. No mês que vem eu vou pagar uma multa de 2% sobre os 1.750, porque eu não paguei o valor mínimo que eu deveria ter pago no dia 15. Pagar R$262 ou não pagar nada, ou deixar para pagar no dia 16, por exemplo, pagar com atraso, os R$262,50 é a mesma coisa. Eu vou incorrer de multa do mesmo jeito, porque aqui eu paguei atrasado e aqui eu paguei no dia, porém não paguei o valor do mínimo. O que acontece se eu não pagar o mínimo? Ou se eu fizer dessa forma, ou se eu não pagar, na verdade? Eu vou incorrer numa multa de 2% sobre 1.750. 1.750, 2%. Vou pagar uma multa de R$35. Que é 2% de 1.750. Veja bem, esses R$35 de multa que eu vou pagar no mês seguinte representa quanto por cento do valor mínimo que eu não tinha para pagar no dia ou que eu não paguei no dia? 262,50 representa 13,33%. Então, como é importante você pagar o mínimo da fatura no dia do vencimento, porque o valor que você está pagando de multa, nesse exemplo que eu estou dando aqui, representa uma penalidade de 13% sobre o valor do mínimo que eu não tinha para pagar no dia. Então é importante eu me esforçar para ter o valor do mínimo da fatura para pagar no dia do vencimento. Outro exemplo é eu determinar um valor fixo para pagar todo mês. Vamos supor que eu tenho uma fatura de R$1.700, o mínimo de 255, multa de 2%, juros de 12% ao mês, do rotativo. Então eu olhei meu orçamento, vi que eu tenho disponibilidade de pagar R$200 durante 5 meses. Eu vou ter essa disponibilidade. Qual vai ser o valor dessa fatura depois dos 5 meses? Então R$1.700,
5 meses, 12%, 200. O valor dessa fatura depois de 5 meses vai ser de 1.725,41. Então, detalhe aqui nessa forma de pagamento. Eu determinei um valor fixo mensal a pagar, eu vou pagar durante 5 meses, e depois de 5 meses eu vou ter 1.725,41, ou seja, um valor superior ao valor da fatura inicial. Por que isso está acontecendo? Porque o valor que eu estou pagando todo mês representa um percentual do valor total da fatura muito próximo aos juros que o cartão está me cobrando. Vamos lá para a conta, 1.700, R$200. Ou seja, R$200 representa 11,76% de 1.700. Ou seja, é um valor inferior aos juros que está sendo pago, um percentual inferior aos juros que está sendo pago. Ou seja, eu não estou amortizando nada, eu estou inclusive pagando e meu saldo devedor está aumentando. Então, o que é que eu teria que fazer aqui? Aumentar o valor mensal que eu tenho que pagar. De preferência superior aos juros que o banco cobra, porque aí a possibilidade de você ir amortizando é muito maior. Esta é uma opção. Um outro exemplo, bastante útil também, é você fazer uma projeção do valor a pagar em função de uma renda futura que você tenha a receber. Nesse exemplo aqui eu tenho uma fatura de 4.000, tenho um mínimo de 600, multa de 2%, juros de 14% ao mês, e eu sei que daqui a 6 meses eu vou receber um 13º no valor de R$1.500. Então, quanto eu preciso pagar todo mês para quando eu receber meu 13º eu liquidar a fatura, ou seja, a fatura ser igual a R$1.500, para eu pegar meu 13º e liquidar a fatura. Esse aqui é uma projeção bem interessante de ser feita, é bastante útil. R$4.000, 6 meses, 14%, 1.500. O valor da fatura a ser pago todo mês, a conta está errada, R$4.000, 1.500, 6 meses, 14%. Eu vou ter que pagar essa fatura, R$852,89 por mês. Então, se todo mês, a partir de hoje, eu pagar R$852, no final dos 6 meses, essa fatura de 4.000 vai estar em R$1.500 e eu vou conseguir pegar meu 13º e liquidar a fatura. Claro que eu estou considerando uma conta estática que não tem mais compras futuras, que a fatura se encerrou aqui, enfim. Um cenário estático, mas você obviamente vai conseguir fazer outras simulações considerando outras variáveis, mas não tão simples assim como eu estou fazendo, mas é possível ser feita essa análise. Uma outra opção de pagamento da fatura do cartão de crédito é usar o parcelamento que o próprio cartão de crédito oferece. Nesse exemplo aqui eu tenho uma fatura de 2.789, um mínimo de 418,35. Pode ser parcelado em 12 vezes de 357, multa de 2%, com juro de 16% ao mês. Se eu não pagar, no rotativo vai ser 16% ao mês. Se eu não tiver dinheiro para pagar essa fatura, no dia do vencimento não tiver nem o mínimo para pagar, se eu pagar R$357,33, que é isso aqui, a operadora do cartão de crédito vai entender que eu estou financiando o saldo desse valor em 12 prestações. Eu preciso agora calcular os juros desse financiamento para saber se é viável. 2.789, 12 vezes 357,33. Está processando. Então, os juros desse parcelamento é um juros de 9%
ao mês. É um juros que é mais baixo do que o rotativo do cartão de crédito, porém é um juros relativamente alto, ainda relativamente alto, não muito alto, 9% ao mês, que é bem possível que você consiga outras formas de financiamento com o banco mais barata do que é, por exemplo, um crédito, um CDC, que com certeza vai ser mais barato do que 9% ao mês, vai gerar em torno de possivelmente 3 a 5% ao mês, que é bem mais barato do que 9% ao mês. Então você pode pegar o financiamento no banco, liquidar a fatura do cartão de crédito e ficar devendo ao banco.